Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma satisfação muito grande estarmos aqui com os irmãos. Quero agradecer a presença de cada um que teve a oportunidade de estar aqui hoje conosco, de deixar o seu lar, para que juntos tivéssemos essa oportunidade de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Quero destacar também a presença dos nossos visitantes. Perdoe não lembrar o nome, mas o pastor, a sua esposa, a senhora que veio apresentar o seu filho. Não sei se nós temos mais visitantes, mas o meu desejo é que você se sinta à vontade em nosso meio e retorne quando desejar. Nesta noite, nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, sobre alguns ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo, como o pastor Elias já tem feito nos domingos de ceia. E para isso, o texto que vamos usar como base encontra-se em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, e ela por si só fale aos nossos corações. Nós estamos aqui e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ouvir o teu ensinamento, Senhor. E é por isso que nós clamamos o nome de Jesus. Amém. Então o tema da nossa mensagem hoje à noite é a oração que Deus espera de nós. É um texto bem conhecido e alguns vão dizer que é a oração modelo, outros vão chamar da oração do Pai Nosso, mas de fato é a oração que o Senhor apresenta e que Ele ensina aos seus discípulos. Nós vemos que no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, o Senhor Jesus, Ele nos mostra uma evolução dos seus ensinamentos. Então Ele começa ali no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, e Ele vai evoluindo nesse capítulo 5, falando sobre o casamento, sobre adultério, sobre a lei, sobre como devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Fala a respeito da ira, do divórcio, do julgamento, da vingança, e ele continua evoluindo todos esses ensinamentos. Ele diz também como que devemos nos lidar com os nossos inimigos. E aí, chegando no capítulo 6, o Senhor Jesus, ele começa
ensinando como nós devemos proceder quando ajudamos alguém, né? Como dando uma esmola ou como auxiliando, né? Então, ou seja, devemos fazer de maneira que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. E aí, evoluindo nesses ensinamentos, nós chegamos aqui no ponto, que é esse texto que nós lemos, em que o Senhor Jesus continua nos ensinando, só que agora Ele nos ensina a orar. E o modelo da oração de Jesus, que nós vemos nesse capítulo, está diretamente relacionado com a nossa intimidade com Deus. Ou seja, o que Deus espera do seu relacionamento com o homem. Como nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor. E aí, pensando um pouco sobre oração, sobre os ensinamentos de Jesus, eu queria primeiro, antes de entrarmos na oração em si, e perceber que não é apenas um rito de orar, mas sim alguns ensinamentos que estão contidos nessa oração, é o que nós observamos de alguns versículos antes que eu fiz questão de ler, né? E que nós podemos dizer aqui do que para Deus não é oração. Então, antes de pensarmos sobre a oração que Jesus nos ensinou, precisamos pensar o que não é oração. E a primeira coisa que nós identificamos é o que está no versículo 5. Jesus adverte aqueles que usam de hipocrisia para falar com Deus. Então ele fala ali dos fariseus, e o texto nos mostra que eles costumavam orar nas ruas, nas esquinas, para quê? Para serem vistos pelos homens. Então a ideia deles era uma autopromoção, promoção de si mesmo, né? Então eles oravam em voz alta, para que todos percebessem. Qual que era a ideia principal? Que as pessoas vissem a atitude deles e falassem, poxa, verdadeiramente esses são homens de Deus. Mas não é essa concepção que Jesus tem deles, não. Porque o que Jesus diz aqui no versículo 5 é que assim, esses estão fazendo isso por aplausos. Portanto, eles já receberam a sua recompensa. É isso que diz o versículo. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, como estamos diante de Deus, para orar, é que Deus conhece todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Então, não adianta eu tentar apresentar uma oração falsa. Que esse é o sentido da palavra hipocrisia, né? Então, a palavra original grega utilizada por Jesus, ele tem o sentido de ator. E todos nós sabemos o que é um ator. Nós vemos isso nas novelas, né? Mulherada que gosta de novela, filmes, séries. E eu já cansei de ver relatos de atores que falaram, poxa, eu fiz um personagem tão ruim, tão mal, que chocou as pessoas. A ponto de eu ter dificuldade de sair na rua. Porque as pessoas acabaram confundindo aquela imagem com a minha imagem de quem verdadeiramente eu sou. Ou seja, o ator, ele representa um papel. Ao ponto de alguns terem que justificar, gente, eu só estava realizando a função do meu trabalho, mas eu não sou ruim como aquele personagem. Porque às vezes as pessoas confundem. Então a ideia aqui que Jesus diz que esses homens, eles são falsos. E sendo eles falsos, eles já receberam a sua recompensa. E aí quando nós pegamos essa questão para fazer um esforço e falar, poxa, na época de Jesus tinham falsos religiosos. Aí pensamos, será que no nosso tempo nós também não encontramos? E aí, infelizmente, a nossa resposta, sem fazer nenhum julgamento, é que sim. Até porque, no texto que nós leremos depois, falando sobre a ceia, ele diz sobre a necessidade que o homem tem de se examinar. Então não cabe a mim e a você dizendo quem é falso é verdadeiro, mas sim de fazermos uma reflexão para não cairmos nesse erro,
para que sejamos adoradores verdadeiros e que possamos levar a nossa oração a Deus sem falsidade. Por quê? Porque Deus já nos conhece. Então não há como eu enganá-lo. E aí, continuando sobre a questão do que não é oração, nós vemos aqui sobre usar de vãs repetições, né? Então tem muita gente que usa o Pai Nosso, como é conhecido esse trecho, como um amuleto, né, da sorte. Então qualquer coisa, reza tantos Pai Nossos, faz isso, né? Existem outras religiões que também têm o costume de ter rezas, né, repetitivas, e esquece o que é uma oração, do sentido da oração. O que o Senhor Jesus aqui está nos ensinando, que é ter um relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento com uma pessoa, vai conversar com uma pessoa, você vai levar um texto pronto, escrito ou decorar? Não, né? Não vejo necessidade. Da mesma forma como nós falamos com Deus. Nós precisamos ser verdadeiros e usar do nosso, da vontade de Deus, que é que tenhamos um relacionamento com eles. Sendo sincero, não apenas no que nós pensamos, mas também do que nós verbalizamos. Não faz sentido eu escrever um diálogo e as pessoas usarem esse diálogo para conversar entre si. Não é original. Essa é a questão que nós vemos nas repetições. E aí, quando pensamos nisso e vamos fazer a nossa aplicação de novo, será que entre os crentes, aqueles que professam Jesus, existem aqueles que usam de vã repetições? E novamente nós nos encontramos em falha. Porque às vezes as pessoas, elas repetem frases sem sentido algum. Simplesmente porque ouviu alguém dizer que achou bonito, né? Porque o melhor de Deus está por vir, né? É muito bonita essa frase. Mas só que já veio, né? O melhor de Deus é Jesus. Jesus já veio. E outras coisas, né? Eu tenho um amigo que logo quando ele se converteu, nas suas orações, ele sempre começava as orações com uma frase. E a frase que ele começava para a oração era assim: quero te pedir muito obrigado, Senhor. E aí ele contava a história. Ele fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí chegou uma hora eu falei, então, irmão, não vou dizer o nome dele aqui, porque de repente ele vai saber também, né? Bom, enfim, deixa para lá. Mas os irmãos não conhecem, tá bom? Um dia com certeza conhecerão, porque ele é muito meu amigo, mas eu não vou dizer que é ele. Tá combinado, então? E aí eu cheguei dele e falei, irmão, você já prestou atenção nessa frase? Eu não sei onde você viu, se achou bonito, mas presta atenção, quero te pedir muito obrigado, não faz sentido. Ou você pede ou você agradece, uma coisa de cada vez. Você está misturando tudo e aí não tem como você encaixar essa frase depois. Você pode pedir, você pode agradecer, não vai dar certo, vai ficar sem sentido. E aí quando nós paramos para pensar nessas coisas, paramos para pensar nesses modelos, muitas vezes nós copiamos frases que nós achamos bonitas e usamos nas orações, nas conversas, e às vezes falta refletir, peraí, isso não sou eu. Não é isso que Deus quer de mim. Deus quer que sejamos sinceros, transparentes, na nossa simplicidade mesmo com o Senhor. É isso que Ele espera quando nos relacionamos com Ele. Além dos modelos de oração atuais, né? Que aí sim é o fim, né? Modelos de oração em que as pessoas falam, olha, eu vou pedir para que o pastor Edson ore por mim, porque o pastor Edson ele tem uma oração forte, né? Uma oração poderosa, uma oração fervorosa. Então a oração dele é diferenciada. Aí às vezes a pessoa nem ora. Ela nem ora pelo seu pedido, porque ela está na confiança de uma pessoa que eu ouviram dizer que tem uma oração forte. Vamos lá, ou então o pastor Elias, porque, né, já que é pastor, então a oração dele deve ser mais forte que a minha. Mas na verdade não existe isso. Não existe oração forte e nem oração fraca. Forte é o nosso Deus que responde às nossas orações. Agora, dependendo para quem você direcionar a sua oração, de fato, será uma oração fraca. Por quê? É aquele que responde que faz a diferença. Esse é o nosso Deus.
E aí não há nem que se falar sobre aqueles que querem determinar a Deus alguma coisa. Eu não aceito, eu determino a vitória, eu determino a minha bênção, eu não aceito a doença, eu não aceito passar por isso. Como que pode um servo de Deus ter a unha encravada, como se fosse o maior problema do mundo, né? Claro que nós devemos ser dependentes de Deus ao ponto de expor para Deus todas as nossas dificuldades. Concordo sim. Mas assim, determinar a Deus, falar que não aceita, quem somos nós para aceitar alguma coisa? Quando vemos a história dos servos de Deus, né, dos primeiros irmãos que nós tivemos, os crentes dos primeiros séculos, os apóstolos do Senhor Jesus, com exceção de João, como foi o fim deles? Será que eles falaram, Senhor, eu não aceito, né? Ser crucificado de ponta cabeça. Foi essa a atitude de Pedro, de Paulo? Não, Senhor, eu quero... Então, são coisas que, além de não fazerem parte do ensinamento do Senhor Jesus, ainda não faz sentido em uma comunicação, em um relacionamento de um filho quando fala com seu pai. Alguém que chega aqui e fala para o seu pai, eu determino, eu exijo, fala. Se falar, com certeza vai tomar um tapão na boca, né? No mínimo. E daí vai ficar sem o dente da frente. Já começa por aí. Então nós precisamos entender esse ponto. O que não é oração? Para agora sim nós evoluirmos aqui sobre a oração de Jesus. Cadê aqui? Deixa eu encontrar minha água, aquela... Já vi que o pessoal está preocupado aqui com medo de perder os dentes, né? Então, toma cuidado. Vamos pensar sobre a estrutura dessa oração, da oração que Jesus nos ensinou. Podemos dividir em duas partes. Primeiro, orar pela vontade de Deus, né? Ou seja, Jesus apresenta na sua oração questões que estão relacionadas ao seu reino. E por isso também nós devemos orar. Porque nós estamos aqui em nome de um rei, em nome de um reino. E nós precisamos estar atentos a essa realidade. E o outro é orar por nossas necessidades. O Senhor Jesus nos ensina a orar pelas nossas necessidades, mesmo conhecendo Deus como um Deus soberano, todo-poderoso, que sonda e que sabe de tudo que nós precisamos. Então, a estrutura da oração, ela é separada nesses dois pontos. E aí, pensando sobre orar pela vontade de Deus, no versículo 9, ele diz sobre a santificação do nome de Deus. Mas calma, fique tranquilos. Não estou querendo dizer com isso que nós, com a nossa oração, vamos tornar o nome de Deus mais santo. Não é essa a ideia. O nome de Deus, ele não pode ser mais santo nem menos santo, né? Mas sim sobre a oração e refletirmos sobre aquilo que Deus tem para nós. Em que sentido? Que nós não tornamos o nome de Deus mais santo, isso é um fato, mas que a nossa vida e a maneira como nós vivemos pode fazer com que o nome do Senhor pode ser santificado na boca das outras pessoas. Quando a irmã Silvia, posso usar o seu nome, irmã? No seu trabalho, ela mostra que ela é uma serva do Deus vivo e toma atitudes que são louváveis, as pessoas conhecendo ela como cristã, indiretamente também glorificam a Deus. Ou seja, tornando o nome do Senhor santo por meio da vida da irmã Silvia. Assim como o Senhor espera que isso aconteça com cada um de nós. Que através da maneira com que vivemos, possamos fazer com que o mundo glorifique o nome do Senhor. Com que ele veja que o Senhor é Deus, que nós servimos a um Deus poderoso e que nós temos servos, né, que também manifestam a glória de Deus. Então, isto nós podemos entender como santificar o nome do Senhor. Agora, o contrário também é verdade.
quando temos uma vida em dificuldade com relação ao testemunho cristão, muitas vezes nós envergonhamos o nome do Senhor. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Precisamos mais uma vez refletir na maneira como estamos vivendo. Há muitos que vão dizer, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, a vida é minha. Não, não é essa. Nós representamos um reino de Deus. Existe uma missão que precisamos cumprir. E essa missão diz a respeito de levar o nome do Senhor. Fazer com que o seu nome seja engrandecido entre as nações. Um segundo ponto também que nós encontramos no texto, venha o teu reino. Aí quando nós temos uma vida consagrada a Deus, que temos um testemunho cristão, o que nós fazemos? Com que o reino de Deus, ele avance. Por quê? Muitas pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho, elas passam a conhecer o Evangelho por meio das nossas vidas, e assim nós conseguimos mais soldados, mais súditos para esse rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos orar para que o reino de Deus avance, mas também lembrando que isso é uma responsabilidade nossa. Nós estamos aqui por isso. Essa é a nossa responsabilidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz sobre a importância de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o reino de Deus, ele precisa ser prioridade também nas nossas vidas. E como que nós fazemos isso? Além da nossa vida, do nosso testemunho, como nós vimos no tópico 2. Por meio da nossa contribuição da obra. A igreja precisa do irmão. Precisa da sua ajuda, da sua participação nos cultos, para que o reino de Deus avance. Para que ela tenha condição de alcançar mais vidas. Como o pastor Elias costuma dizer, que Deus deu aos homens dons e os doou à igreja. Então Deus nos concedeu os dons para que fizéssemos a nossa parte na obra. E assim fazendo a nossa parte, o reino de Deus, ele avança. Vamos lá. Precisamos também orar segundo a vontade de Deus, para que seja feita a vontade de Deus. E aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Nós estamos numa evolução, então primeiro, santificando o nome do Senhor, né, que venha o teu reino agora, para que seja feita a vontade de Deus. Olha como é difícil isso, né? Abrir mão da nossa vontade. E não apenas abrir mão da nossa vontade, orarmos a Deus sem hipocrisia, sem falsidade, pedindo que seja feita a vontade do Pai e não a nossa vontade. Percebe que já tem um complicador, né? Às vezes eu posso até dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, faz a minha, né? No fundo do meu coração. Mas isso não vale. Porque nós já vimos que isso não é uma oração. Quando eu uso de falsidade. Então o que eu posso fazer aqui? Qual que é o exercício? Senhor, o Senhor conhece a minha vontade. O Senhor sabe o meu desejo é grande isso. Mas eu entrego perante Ti. Não precisamos ser falsos. Senhor, minha vontade é essa, meu desejo é esse, mas eu te apresento. Faça a Tua vontade. É assim que temos que refletir e que temos que orar. Não a minha vontade, mas que prevaleça a vontade de Deus. E usando de toda a sinceridade do nosso coração. Falar, Senhor, não sei se é a tua vontade o que eu quero. Às vezes nós já até sabemos a resposta, né? E às vezes a resposta de Deus é contrária à nossa vontade, né? E a gente faz de conta que não entende. E assim, né? A gente segue a vida. Mas é isso que Deus espera de nós. Essa sinceridade. Senhor, tua vontade não é minha, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe do dia da manhã, eu não sei. Faça a tua vontade. E podemos dizer, como disse o irmão Daniel hoje, na escola bíblica dominical. O Senhor está no controle de tudo. Eu não sei. Se me perguntassem aí, esse plano, para mim vai dar errado. Mas eu confio no Senhor. Então faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Mesmo que pareça ruim, mesmo que eu venha sofrer,
mas eu acredito na tua vontade, que é agradável e perfeita. Amém? Vamos lá. Vamos orar aqui por nossas necessidades. Então, para quem gosta de pão aqui, o primeiro versículo é um prato cheio, né? Mas como nós sabemos, Deus já conhece as nossas necessidades. Ele sonda, conhece tudo. E por que precisamos então pedir? É uma relação além do relacionamento, de falar com Deus, mas é uma relação de dependência. Mas pastor, eu tenho dinheiro na minha poupança que dá para o pão do dia, pão do próximo dia, pão para o outro dia, para o outro dia. Eu fiz as contas aqui, pelo menos por uns 3 anos. Mas eu preciso pedir? Precisa apresentar-te a Deus. Porque é Deus que sabe o dia de amanhã. É Ele que te dá saúde. Para que você tenha condição de se manter. E quando nós pensamos nas necessidades, irmãos, nós podemos ampliar isso de maneira geral para a nossa vida. Não é só pão, só comer. Não, né? Onde nós vamos parar se ficarmos só comendo? Mas para as outras coisas também. Por mais que pareçam simples, tá bom? Como eu disse, dar uma encravada, tá? Eu posso apresentar a Deus. Está me atrapalhando, Senhor. Eu não posso exigir dele. Senhor, mas eu posso apresentar a Deus. Talvez para o outro, o seu pedido é besteira. Mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Sabe a nossa dificuldade. Sabe o nosso desejo. Por isso, precisamos apresentar a Deus. Porque quando nós apresentamos a Deus os nossos pedidos, nós mostramos, Senhor, não é pela força do meu braço, mas é pelo teu poder, pela tua força, né? Pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Como cantamos aqui, e abrindo um parênteses aqui, que linda canção. Eu não conhecia, mas olha, linda canção. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Não nos deixe cair em tentação. Precisamos ficar atentos. Nós vemos 2 tipos de crentes, geralmente, né? Aqueles que acreditam, infelizmente existe, que existe só o bem. Eu não tenho que me preocupar com o diabo, porque o Senhor está comigo. Eu fui batizado, foi o pastor Elias que me batizou, né? Então eu estou então eu estou tranquilo, estou guardado, estou seguro. Não é, irmãos. Nós precisamos vigiar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz que o nosso adversário, ele anda lá, ao derredor, procurando uma brecha para atacar a nossa vida. E assim, nos prejudicar. De que maneira? De várias maneiras que o irmão possa imaginar. E precisamos entender que isto é real. Precisamos estar atentos nas palavras que nós falamos, para não magoar as pessoas, nas atitudes que nós tomamos, porque às vezes não é por mal. Eu encontro o irmão na feira, não vi o irmão vai chegar, estou chateado com o pastor, porque o pastor passou na feira e não me viu. Poxa, né? Que pena mas faltou atenção minha, de repente faltou um cuidado, algo que eu poderia fazer e não fiz. Então existe esse extremo daquele que acha, não, eu já sou crente, então eu não preciso me preocupar com o inimigo, porque ele está atuando nas outras pessoas. Não, precisamos sim estarmos atentos às ciladas do inimigo, às setas, como nós estudamos aqui na quinta-feira, sobre Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Agora, existem aqueles outros que querem colocar o diabo em tudo, né? O camarada, ele sai atrasado para ir para a igreja, aí ele liga o carro, aí no meio do caminho o carro para, né? Esse é o demônio, tá vendo? Eu falei, Satanás não quer que eu chegue na igreja hoje, olha lá, o inimigo se levantando, olha a fúria dele, ainda pede oração. Manda lá no grupo da igreja, não consegui, você acredita que meu carro, o inimigo está furioso, às vezes chega a pé, correndo, né? Suado para participar do culto, né? E aí vai perguntar para o irmão, é sério, irmão, o que aconteceu? Eu não sei. E como que está a manutenção do carro? Manutenção? Então, por favor, né? Nem precisou Satanás fazer nada. Você mesmo
atrapalhou a sua vida. E às vezes, coitado, ele fica até chateado conosco, né? Com razão, porque, poxa, eu nem precisei fazer nada. Dessa vez, não, se ele pudesse falar, se chegar aqui, né, dar um testemunho aí, falar, pô, dessa vez não fui eu não, viu? Mas nós temos a mania. Aí unge o carro, unge não sei o quê, a televisão, porque o meu time não ganhou, porque... Não, calma, gente. Então tem pessoas que querem espiritualizar tudo, e tem pessoas que desconsideram que existe o mal. Precisamos estar atentos, mas prestar atenção também nas nossas responsabilidades. Tá bom? Então tem coisa que é para fazermos, tá? Não põe a culpa de Satanás. Agora, se você tiver com a manutenção do carro em dia, olhar a pastilha de freio, se tem óleo, né? Principalmente vai sair se tem combustível, de possível de qualidade, para não ficar lá o carro, né? Falhando e depois você falar, cheguei atrasado por conta disso. Então precisamos ter o discernimento espiritual, sermos crentes maduros e entender que nós não devemos dar brecha para o inimigo, mas não dá para ser criança infantil, ponto, de pensar que tudo foi Satanás que fez, quando muitas vezes falta responsabilidade de nossa parte. Aqui eu coloquei o próximo tópico como perdão de pecados. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, ó, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né, os nossos devedores. E aí a gente alto lá, né? Coloca um ponto aqui, vamos pensar direitinho. Ainda bem que está sendo filmado aí, né, André? Tudo bonitinho. Porque aí, se for assim, fica muito fácil, né? Eu peço um dinheiro emprestado para o irmão Daniel. Daniel, você me empresta 20 mil reais? Presto. Aí na hora que ele vir me cobrar, eu abro a Bíblia e diz, não, você tem que perdoar, porque senão Jesus não vai te perdoar. Aí, se essa moda pegar, então, não é esse sentido, tá bom? Se você tem uma dívida, seja com o banco, com o irmão, com o agiota, com quem for, pague, tá bom? Se você não pode pagar, você vai ligar e vai negociar. Porque se você não fizer isso, você influencia no seu testemunho cristão. E aí nós vamos ter que voltar para o primeiro tópico lá e começar tudo de novo o estudo. Tá bom? Então precisamos manter a nossa palavra. Tá? Quando falamos aqui, quando o texto diz, nós podemos aplicar melhor sobre perdão. Liberar perdão. Né? Da mesma forma que nós fomos perdoados pelo Pai, nós também devemos o quê? Perdoar o nosso irmão, as nossas ofensas. Mas se pedir dinheiro emprestado para mim, vai ter que pagar. Vamos lá, conclusão. O que nós aprendemos então com a oração de Jesus? Além de aprendermos a orar, nós aprendemos ainda alguns ensinamentos que estão contidos nesse texto. E o primeiro, que Jesus nos ensina a orar. Porém, essa não é um modelo de oração congregacional. Onde nós vemos isso, pastor? Se os irmãos perceberem, eu passei sistematicamente por todos os versículos, mas pulei o versículo 6, que diz assim, ó. Mas a orar, entre no seu quarto e fechando a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente lhe dará a recompensa. Então Jesus está dizendo aqui sobre uma oração de intimidade. Você no seu secreto, no seu quarto. Ou seja, não precisa ser necessariamente um quarto, tá bom? Pode ser a cozinha, o banheiro, onde você achar melhor. Mas o seu momento de intimidade com Deus. Por isso que eu estou afirmando que esse não é um modelo de oração congregacional. Imagine se eu pedir para a irmã Silvia, irmã, ore que as crianças vão para o culto, né, infantil agora, né? Aí ela fala, ixi, agora, tem que orar do jeito que o pastor André falou, que Jesus ensinou. Aí então ela vai lá, vai fazer aquela oração cumprida, vai acabar o culto e a pobre das crianças não conseguiram descer. Não é? A oração congregacional, ela é outro modelo. Ela é objetiva. Então, se eu oro pelas ofertas, eu oro pelas ofertas. Se eu oro pela mensagem do Senhor que foi lida para falar aos nossos corações, aí é uma oração específica. Na quinta-feira, nós oramos pelos pedidos. Então, nós não fazemos essa dinâmica aqui, né? A irmã B, ela vem aqui e fala, os nossos pedidos de oração são esses, mas alguém tem algum pedido? O que nós vamos fazer? Vamos orar pelos pedidos que foram apresentados. Eu não vou fazer toda essa dinâmica. Por isso
que eu entendo que essa oração, ela não é uma oração congregacional. Não é um modelo congregacional, tá bom? A oração nos apresenta alguns desafios da nossa conduta e da nossa dignidade no Evangelho. Então nós vemos aqui várias dificuldades que nós temos, né? Desde santificar o nome do Senhor, avançar no teu reino, e aí nesse ponto com Deus, talvez, na minha opinião, mais que entre em choque conosco, é orar de maneira sincera para que Deus realize a sua vontade. E aí nós vamos evoluindo nesse tema. Então a oração, de certa forma, ela já serve para nós como ensinamento de como nós devemos proceder. Mas é fácil nós procedermos como Deus quer? Muitas vezes não. E por isso precisamos apresentar a Deus em oração todas essas situações. A dependência de Deus através do pão, para não cairmos em tentação e destacarmos o que o Senhor Jesus explica no versículo 14 e 15. Depois que ele encerra, no versículo 13, ele continua desenvolvendo um assunto no versículo 14 e 15. Então, ele disse: o teu é o reino e a glória e o poder para sempre. Amém. Versículo 13. Aí no versículo 14 ele diz: porque se perdoares os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoares, presta atenção, meus irmãos, aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, meus irmãos, aqui fica bem claro. Quando Jesus ele encerra a sessão, ele retorna ao tema para explicar a questão de perdão. A questão de perdão é assim: como crentes, como aqueles que aceitaram a Jesus, nós entramos em um ciclo. Que ciclo é esse? De perdoar e de sermos perdoados. Então por que eu perdoo? Eu perdoo porque Jesus me perdoou. Por que eu não carrego mágoa do meu irmão? Porque Jesus também não leva em consideração os meus pecados. Ficaram no passado. Interessante que isso aparece na oração. E sabe por que eu imagino que isso aparece na oração? Porque eu vou ser sincero com os irmãos. Não é fácil perdoar. E aí eu já estou falando de mim. Tá bom? E aí, claro, cada irmão que reconheça sim ou não se pode melhorar. Mas invocando o autoexame que precisamos fazer, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. Talvez para você seja fácil perdoar um irmão aqui da igreja, porque nós temos comunhão. Só que a nossa vida não é só aqui não. E muitas vezes precisamos perdoar aqueles que nem reconhecem que falharam conosco. Precisamos perdoar pessoas que, se você falar para ela: olha, você me ofendeu e... problema seu. Então a situação ela começa a ficar um pouco mais complicada. Mas precisamos entender que Jesus, com seu amor, com a sua misericórdia, com tudo que ele é para nós, ele foi radical nesse ponto. Se nós não perdoarmos, tampouco o nosso Pai Celestial vos perdoará dos seus pecados. Mas pastor, a ofensa que eu recebi é grande demais. O pastor não sabe pelo que eu passei. O pastor não sabe da minha dificuldade. Eu preciso perdoar? Irmão, precisa. Mas eu não consigo. Eu não posso te ajudar. Mas eu sei quem pode. E a orientação dele é que você vá no seu secreto com ele, apresentar a sua oração, a sua dificuldade, apresentar diante de Deus, para que você tenha essa capacidade. Se nós conseguíssemos perdoar por nós mesmos de maneira simples, não tinha necessidade dessa ressalva do Senhor Jesus. Como essa imagem que está projetada,
é pegar essas dificuldades e deixar na cruz do Calvário. Eu não consigo. Por mim mesmo eu não posso. Eu não consigo perdoar. Eu tenho essa dificuldade. Então deixe aos pés da cruz de Jesus Cristo. Coloque diante do Senhor. Que com certeza o Senhor Jesus, Ele tem poder para mudar o meu e o seu sentimento e transformar o nosso coração em um coração que estava amargurado para um coração grato para aquilo que vamos fazer na sequência, que é celebrarmos a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe.